das tarefas que os computadores fazem tem por base algo muito simples: a passagem ou não de corrente elétrica. Damos o nome de bit à menor unidade de medida de transmissão de dados. Existem componentes que são utilizados para fazer este controle de passagem de corrente, como por exemplo os transistores. Um circuito integrado incorpora miniaturas de diversos objetos, incluindo milhares ou bilhões de mini transistores, encapsulados em um único componente. A Lei de Moore foi criada em 1965. Inicialmente, ela dizia que o número de transistores dobraria a cada 18 meses. Depois, a mesma lei foi revisada e esse prazo alargado para 24 meses. A afirmação de Moore tem funcionado bem desde sua criação, mas os transistores atuais já assumem tamanhos muito pequenos, em média 14 nanômetros, o que seria aproximadamente 8 vezes menor do que o coronavírus, ou ainda 1.214 vezes menor do que uma moeda de 1 centavo, o que torna uma missão complicada, diminuir ainda mais os transistores. Quando a Lei de Moore não fizer mais sentido, não significará o fim dos computadores, mas sim uma tendência à estagnação. Nossas máquinas atuais são capazes de operar com planilhas, visualizar vídeos no YouTube, editar vídeos, jogar, compilar programas e nada disso seria afetado. Mas o não progresso na velocidade computacional limitaria situações como a evolução de jogos mais realistas ou ainda cientistas realizarem simulações muito robustas. Com a evolução da taxa de processamento comprometida, a computação quântica surge como uma possibilidade para uma nova era na computação. Eu sou Noirane Sá e bem-vindos ao meu HD. Os nossos computadores clássicos, tipo o que eu estou utilizando para fazer este roteiro ou que você está utilizando para assistir este vídeo, usam a corrente elétrica, transistores e outros elementos para trabalhar com os bits. Obedecendo à física clássica, os computadores quânticos são diferentes, fazem uso de pequenos elementos físicos, por exemplo, um elétron, para gerar os bits quânticos, ou qubits, e obedecem às leis da mecânica quântica. Nos computadores clássicos, o bit pode assumir os seguintes valores: 1 para a presença de corrente elétrica e o 0 para a ausência. Já um qubit pode assumir os valores de 1 ou 0, mas também pode assumir 1 e 0 ao mesmo tempo. Licença, Luffy, tem uma emergência científica. Devolvo já o seu chapéu. Nos computadores clássicos, é como se eu jogasse o chapéu para cima. Ele terá somente 2 estados possíveis quando cair na superfície. E conseguimos visualizar com facilidade a parte de fora do chapéu ou a parte de dentro do chapéu. Já nos computadores quânticos, é como se girássemos rapidamente o chapéu, ao ponto de não conseguirmos distinguir a parte de dentro ou a parte de fora do chapéu. Pelo princípio fundamental da mecânica quântica, superposição, elementos quânticos podem estar em 2 estados ao mesmo tempo. Mas, apesar do qubit conseguir possuir os 2 estados ao mesmo tempo, quando medido ou observado, se mostrará em um único estado. É como se eu pausasse o vídeo em que o chapéu do Luffy aparece nos 2 estados, e assim ele assumirá somente um dos valores, a parte de fora do chapéu ou a parte de dentro do chapéu. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, divulgar nas redes sociais. Assim você me incentiva a continuar produzindo conteúdo sobre esse universo maravilhoso que é a computação. Com 2 elevado a n, onde n é o número de bits, podemos obter a quantidade de possibilidades disponíveis. Assim, como já vimos, um bit gera 2 possibilidades. 2 bits geram 4 possibilidades.
3 bits geram 8 possibilidades. Fica fácil entender, se temos 4 bits, teremos 16 possibilidades. Imaginem que eu escolhi uma dessas possibilidades e o computador terá que encontrar a opção escolhida. Nos computadores clássicos, essa busca vai checar cada uma das opções, até chegar à escolhida. Se ao invés de 4 bits forem 4 qubits em superposição, todas as possibilidades existem ao mesmo tempo. Mas, como já vimos, o qubit, quando medido ou observado, assumirá uma única possibilidade, sendo que se tem uma em 16 chances de achar a desejada, nem um pouco eficiente. Existe um fenômeno na mecânica quântica chamado interferência, onde podemos usá-lo para manipular a intensidade das ondas. Quando duas ondas se encontram, podemos ter a interferência construtiva, onde as ondas se somam, aumentando sua intensidade, ou a interferência destrutiva, onde as ondas se subtraem, diminuindo sua intensidade. Assim, podemos aumentar a intensidade da onda da opção escolhida, e a chance que ela seja encontrada mais rapidamente é ampliada. Os computadores quânticos provavelmente não irão substituir os nossos computadores clássicos, mas existem áreas que eles são muito superiores. Uma delas é a busca de dados. Em uma busca como o exemplo mostrado, algoritmos quânticos precisam da raiz quadrada do tempo de um algoritmo normal. Em base de dados grandes, isso pode trazer uma diferença enorme. Lembrando que a nível exemplificativo, fizemos uso de 4 qubits, e a IBM já anunciou sua intenção de construir um computador quântico de 1000 qubits até 2023. O que eu falei até agora é só uma amostra da grandiosidade do universo quântico, mas fazer uso na prática das suas propriedades pode trazer um leque de possibilidades positivas e vários desafios. Computadores quânticos podem de fato ajudar em diversas áreas, como saúde, educação, segurança da informação, entre outras, mas atualmente é algo bem distante de ser utilizado em nossa rotina. Computadores quânticos atualmente são projetos complexos, caros e só funcionam em condições muito específicas, exigindo a estrutura apropriada para o seu bom funcionamento, o que inviabiliza a produção em escala. Possivelmente no futuro teremos um trabalho de cooperação entre os computadores clássicos executando tarefas mais rotineiras e os quânticos para tarefas mais específicas. E você, o que acha sobre o futuro da evolução computacional?